Rússia e Ucrânia. A musiquinha já começa assim, né? Rússia. Tan, tan, tan. Só faltou botar aquela música do Darth Vader, tá ligado? Aquela. Rússia. Tan, 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 tan. Ucrânia. Sabe? Porra, vai tomar no cu, né? Já começou. Slava Ukraine. Foda-se o Zelensky. Pau no cu do Zelensky. Nas últimas semanas, o mundo inteiro parou para assistir a poderosa Rússia invadir uma Ucrânia dividida e à beira do caos. E conforme as imagens chocantes desse conflito vão sendo transmitidas para todo o planeta, uma dúvida começa a pairar na mente de todo mundo. Será que estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Não. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que não, pelo menos. Se bem que eu falo não, né? Mas eu falei, né, que a Rússia não ia invadir a Ucrânia também, invadiu, né? Eu achava que o Putin tava só jogando truco. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e hoje, mais uma vez, com a ajuda do nosso time de história, eu vou ter... O nosso time de história, um historiador e um jornalista. Porra, bom esse time de história, hein? Então, o pessoal foi pesquisar esse historiador aí, esse Caio Matos, e não acharam muita coisa, sabe? Se não me engano, e esse Nivaldo Souza, a única coisa que acharam dele, se não me engano, era tipo, consultor de história do History Channel. Tentar explicar o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. E eu também vou explicar como essa briga começou. Como essa briga começou? Vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Desde o ano passado, Vladimir Putin, o homem que manda na Rússia com mão de ferro, estava ameaçando enviar suas tropas para dentro da sua vizinha de fronteira, Ucrânia. Muita gente achava que ele estava apenas blefando. Verdade. Muita gente achava mesmo, inclusive eu. Quer dizer, não acho que ele estivesse blefando, mas eu achava que ele estava assim, mais querendo ameaçar do que invadir, sabe? E tava dando resultado as ameaças do Putin, né? Tava dando resultado. Ou que isso acabaria sendo resolvido de forma diplomática. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Só que aí o Putin deu o sinal verde e os militares russos começaram ataques por terra, água e ar. Nem os próprios russos acreditavam. Como começou essa briga? Por que a Ucrânia se tornou uma ameaça para toda a poderosa Rússia? E o mais importante, o que os russos querem com essa história? Será que resolvendo a situação da Ucrânia o Putin vai ficar satisfeito? Só que você só vai descobrir se assistir o vídeo até o final. Ele fala por 3 segundos. As coisas que são realmente importantes pra entender a treta, ele cita por 3 segundos, né? Isso aí que é foda. Tipo, Euromaidan, neonazismo, enfim. Todas essas coisas ele cita bem por cima. Mas vamos lá, está mesmo rolando uma nova guerra? Porra. Acho que sim, né? Poxa, eu não sou historiador, né? Não sou nenhum especialista em guerra, mas eu acho que tá rolando uma guerra, né? Eu acho que tá. Sim, uma guerra entre Rússia e Ucrânia está acontecendo nesse exato momento. Mas a verdade é que essa guerra faz parte de uma briga muito maior e mais antiga. Uma briga entre dois adversários históricos, Rússia e o Stalin. Pô, era lindo esse Stalin, hein? a OTAN. Vamos começar pela Rússia, o maior país do mundo em território. O poder da Rússia vai muito além do seu tamanho, porque ela possui países de várias regiões do planeta dentro da sua esfera de influência, como Venezuela e a Síria.
A Rússia tem tanta influência assim no resto do mundo? Não sei não, hein? Mas ok, é vários, 2. Porra, compara com os Estados Unidos, que tem, tipo, sim, né? Quais países estão sob influência dos Estados Unidos? Sim. Isso, claro, sem falar no seu arsenal nuclear, que é o maior do mundo, com pouco mais de 6.000 ogivas prontas para serem usadas. Isso aí, se não me engano, é mesmo. Eu fiquei surpreso até porque é maior do que os Estados Unidos, né? Eu jurava que os Estados Unidos era maior. Do outro lado temos a OTAN, que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN não é um país, e sim uma aliança militar que os Estados Unidos e seus aliados criaram em 1949, ou seja, no começo da Guerra Fria. Ah não, Castelo, Guerra Fria, esse negócio não acabou já faz uns 30 anos. Bem, se você não lembra porque dormiu na aula, eu vou relembrar. No século XX rolou a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que disputavam quem mandava mais no mundo. Esse é o que tomou uma balinha na cabeça, né? Esse cara? Ou não? And do all this and do it right and do it first. Não, aquele ali não era o JFK? Isso só terminou quando a União Soviética implodiu. Implodiu? Tipo, fica parecendo que, opa, bum, de repente não tem mais União Soviética. Mas ok. Parando em várias repúblicas independentes. Vocês sabem que a dissolução da União Soviética, né, foi tipo... Não é nem questão de opinião, né? Porque o pessoal fala, ai, nossa, marxista dando opinião sobre a União Soviética. Não é questão de opinião, é questão de número. Todas as repúblicas, incluindo a própria Rússia, depois do fim da União Soviética, só se fudeu, incluindo a própria Ucrânia, né? Ó a merda que tá a Ucrânia hoje. Ó a merda que tá todos os países que eram parte da União Soviética e não são mais. Como são os casos da Rússia e da própria Ucrânia. Mas mesmo sem Guerra Fria, a OTAN continuou existindo. Nesse novo cenário mundial, ela se tornou essencial para aumentar a influência das potências ocidentais e passou a aceitar cada vez mais países como membros. E dos anos 90 para cá, várias nações que entraram para a OTAN são ali, da vizinhança da Rússia, no leste europeu. O que é contra os tratados que a própria OTAN fez de não expandir para o leste europeu, né? Como a Polônia e a Romênia. Até mesmo antigas repúblicas soviéticas como a Estônia e a Letônia e a Lituânia agora fazem parte da OTAN. Ou seja, já é fronteira com a Rússia, né? Já é fronteira com a Rússia. Que tinha 12 países quando foi criada e hoje conta com 30 nações. E aí o que o Castanhari não cita, né? Que a OTAN tinha prometido, assim, né? Tinha assinado até um acordo, se não me engano, de não expandir para o leste europeu. Então o que aconteceu é que a OTAN começou a aumentar sua influência pelo leste europeu. Só que aí tem um detalhe muito importante. Qualquer grande potência que manda na OTAN, como os Estados Unidos, pode montar bases militares no território desses países que entram na aliança. Agora, sabe quem é que não curte muito essa ideia, né? A Rússia, é claro. A verdade é que eles não lidam muito bem com esse negócio de ver exércitos de outros países perto da fronteira deles. Ah, eu adoro essa parte, gente. Que ele fala, os russos não gostam. Todos os outros países gostam, gente. Todos os outros países amam ver um exército na sua fronteira, ver míssil apontado para o seu país, ver base militar de país inimigo na sua fronteira. Porra, todos os outros países amam. Só os russos que por algum motivo tem problema com isso, né? Por que será? Os russos, por algum motivo, tem problema em ter míssil dos outros na sua fronteira. Poxa, por quê? Por quê, poxa? Imagina uma base militar chinesa no México. Não ia dar merda, não. Imagina. Quando a Rússia era um império, foi invadida pelo Napoleão. Aí depois que virou... E se fudeu, Napoleão, né? União Soviética, foi invadida pelo Hitler. E Hitler se fudeu. Então se você chegar armado perto da fronteira da Rússia, eles já vão te olhar bem torto. Mano, talvez tenha sido sem querer, tá? Aqui falar que foi sem querer. Mas, porra, o Castanhari, a maneira que ele fala aqui é mais um erro de desenvoltura, assim, de texto, do que problema histórico, né? Porque, porra,
O cara tá falando como se fosse só a Rússia que tivesse problema com isso. Então a Rússia odeia essa história A de que os membros da OTAN podem ter A Rússia odeia essa história, sim. cada vez mais perto dela. E isso faz sentido. É só inverter essa história. Oh, claro. Fica fácil de entender. Você acha que os americanos ficariam felizes se a Rússia começasse a construir suas bases militares no México ou no Canadá? Olha aí, finalmente. Bem do lado da fronteira com os Estados Unidos? É óbvio que não, né? É exatamente assim que a Rússia vê esse domínio da OTAN perto. Ó, plot twist, o cara abordou esse lá. O problema do Castanhari é que isso ele vai acontecer outras vezes no vídeo. Ele não chega abordando essa questão de uma maneira, dessa maneira assim, sabe? Primeiro ele fala, os russos não gostam, os russos não sei o quê, mas os americanos também não gostariam, né, gente? Tipo... ele não começa falando, claro, né, que a Rússia não gosta, porque nenhum país gostaria de ter mísseis apontados pro seu país e tal. Não, né? Ele fala primeiro, os russos não gostam disso, os russos não gostam daquilo, e os Estados Unidos não gostariam também, né? Então a maneira de colocar assim, ele faz outras vezes isso durante o vídeo, é bem complicada. Das suas fronteiras. Tá, mas como é que isso virou uma operação militar de larga escala, com exércitos russos atacando pontos estratégicos na Ucrânia inteira? Basicamente, o problema todo que tá rolando agora é que a OTAN quer que as regiões perto da Rússia fiquem alinhadas com a agenda dos países ocidentais. E a Rússia não quer nem ouvir falar disso. A Rússia entende que isso é uma ameaça à sua segurança, ao seu território e ao seu povo. E é isso que nos leva à Ucrânia, que é uma espécie de joia da coroa nessa disputa. É só olhar o tamanho da fronteira que a Ucrânia tem com a Rússia para entender. E o tamanho da Ucrânia também, né? Pra Europa, porra, a Ucrânia é um país enorme. Olha os países em volta. A Ucrânia tem facilmente o dobro de qualquer país aqui em volta. Entender por que a OTAN adora... Se não me engano, tirando a Rússia, a Ucrânia é o maior país da Europa, eu acho. Em território. Controlar Tirando a Rússia, eu acho que é, né? esse lugar. A Rússia nunca engoliu direito a história de que alguns países aliados mudaram de lado depois da Guerra Fria, preferindo andar com a turminha da OTAN e não com a galera de Moscou. A Ucrânia não faz parte da OTAN, isso é importante vocês entenderem, mas a OTAN vem flertando com eles já há algum tempo, e a Rússia não admite que a OTAN cresça os olhos para a Ucrânia, e o motivo disso vai além dos países dividirem fronteiras. O lance é que, na opinião do pessoal de Moscou, quando você fala da Ucrânia, você está falando de um país que sempre foi quintal da Rússia. Não sei se é bem assim, mas que a Ucrânia sempre... teve bastante russo, né? Quem fundou a Ucrânia foi Lenin, né? Kiev era a capital do Império Russo, né? Vamos olhar um pouco para essa história. A Rússia mandou, ou pelo menos teve grande influência sobre a Ucrânia durante boa parte da sua história. Com sua enorme produção de trigo, a Ucrânia sempre funcionou como um grande celeiro de Moscou. Lá vem. Agora, isso não quer dizer que a relação entre os dois países sempre foi tranquila, mesmo porque uma parte da população ucraniana, historicamente falando, sempre foi oposição ao domínio político da Rússia. Essa relação conflituosa teve alguns momentos muito violentos, especialmente no século XX. Um deles é uma tragédia humana que aconteceu quando a União Soviética era comandada pelo Joseph Stalin. Lá vem, gente. Explicando de forma rápida, a partir de 1929, a União Soviética começou um processo acelerado e violento de coletivização das terras das suas repúblicas, se apropriando das fazendas e... Aí é que tá, ele fala coletivização e depois ele fala se apropriando das fazendas. Porque quando ele fala se apropriando das fazendas, fica... Na verdade não é se apropriando, né? É se expropriando. É expropriando as fazendas. Ela não tá se apropriando, ela tá expropriando as fazendas dos donos de terras. Tomando parte... Violento? Não, violento foi mesmo, né? Porque tu não vai tirar terra de latifundiário, filho da puta, no carinho.
da produção agrícola. E foi na Ucrânia onde isso aconteceu de forma mais brutal. O resultado foi o que os ucranianos chamam de Holodomor, uma palavra ucraniana que significa morte pela fome. Porque essa política do Stalin, ao mesmo tempo em que aconteciam problemas climáticos, fez milhões de ucranianos morrerem de fome entre 1930 Milhões? Milhões já é um número que o cara chuta muito. e E 1930. ele esquece de falar, obviamente, que morreram mais gente na União Soviética inteira, né, de fome, não só na Ucrânia. Na Geórgia, no Cazaque, né? Morreram mais cazaques proporcionalmente do que ucranianos. Até na Polônia deu a fome, pois é. Na Polônia e teve um outro país ali que vizinho ali que teve. Acho que foi. Não lembro qual foi o país vizinho. A União Soviética passaram fome nessa época. A Ucrânia foi uma das que mais sofreu com isso, porque a repressão do governo do Stalin foi violenta contra os camponeses que escondiam alimentos para não entregar às autoridades ou tentavam fugir do campo e da Ucrânia para sobreviver à fome. A resistência mesmo foi dos donos de terra, né? Os kulaks. Os kulaks, os caras queimavam trigo, matavam gado. O Ian fala muito bem. O Ian tem um vídeo, né, gente? Quem não viu ainda tem que ver. É obrigatório ver, né? O vídeo do Ian sobre Holodomor. Foi muito engraçado que depois que saiu esse vídeo do Castanhari, né? O número de views do vídeo do Ian, tipo, dobrou, sabe? Tava com 10 mil e agora tá com 20. O Holodomor ainda é alvo de muita discussão no meio acadêmico. Ó, isso aí que é foda, gente. A mesma coisa que ele fez antes. Ele começa falando como se fosse uma verdade, tipo, absoluta, e depois ele vem dizer, poxa, mas tem gente que diz que não é bem assim, né, gente? Então sabe, o Castanheira primeiro ele afirma algo e depois diz, pô, mas tem gente que não é bem assim, né? Imagina se eu chegasse e falasse, Castanhari é um psicopata, assassino, não sei o quê, mas isso dá muita polêmica, né? Tem gente que diz que ele não é. Porra, pelo amor de Deus. Existem algumas interpretações sobre esses fatos, mas são duas as tendências principais. Uma acha que foi uma fome intensificada deliberadamente pela ditadura do Stalin, para punir a resistência camponesa ucraniana contra a coletivização de terras, condenando a maior parte do povo. A outra diz que não existem evidências suficientes para afirmar isso. Não existem evidências suficientes, existem muitas evidências do contrário, né? Existem muitas evidências do contrário, não é que não existem evidências suficientes para provar isso. Muito pelo contrário, existem muitas evidências que demonstram que não foi intencional. E que a fome foi uma... Ele afirma com musiquinha triste, fotinhos, e o Ian, se não me engano, ele falou, né? O Ian aponta muito como funcionou a falsificação das fotos, né? Sabe aquelas fotos dos ucranianos mortos de fome e tal? Muitas delas, né, a gente sabe que foram falsificadas. E aí, quando eu digo falsificadas, o pessoal entende mal, assim, pelo menos no Twitter eu notei isso. Ah, quer dizer que é tudo montagem, então, igual as fotos da Terra Redonda. Não, não é montagem. Mas tu encontra aquelas fotos em arquivos dos anos 20, né, ou seja, as fotos são anteriores a 32, 33. Algumas fotos são de outros países, né. Tem uma foto que o Ian fala, né, que essa é a que dói mais, que é uma da grande fome de Bengala, né? Que essa ofende mais ainda, porque quem causou essa fome foi o Churchill, né? Filho da puta do caralho. Só que o Castanhari só pegou fotos que não tem como provar se são verdades ou são mentiras, né? Consequência não proposital dos conflitos no campo, da negligência do governo e das más condições climáticas. E da sabotagem dos kulaks, né? Tipo, que é os proprietários de terra. Os caras mataram gado, queimaram comida. Um dos dois lados está certo? Para vocês terem uma ideia, não se sabe ao certo nem mesmo o número de vítimas do Holodomor, que pode variar de 2 a 12 milhões de pessoas. Aí ele chutou, né? Porque esses números, gente, esses números do Holodomor é chute. O cara simplesmente fala, morreu 3 milhões. É isso. E, mano, a Ucrânia tinha uma população de, se não me engano, a Ucrânia, só a Ucrânia, se não me engano, tinha 30 milhões de pessoas na época. Deixa eu ver. População Ucrânia.
Hoje tem 44 milhões. Em 1960 tinha 40. Então vamos dizer que tinha uns 30. Em 32, provavelmente. Isso quer dizer que quase metade da população morreu de fome em um ano. Não dá pra... E mesmo assim, morreu 12 milhões e a população continuou crescendo. Como isso? Alguém me explica esse milagre da medicina? Existem vários debates sobre o Holodomor, com historiadores analisando outras possíveis causas para isso, e uma galera que estuda os verdadeiros objetivos do Stalin nessa ação. Mas independente do que se sabe... Os verdadeiros objetivos do Stalin, que ótimo. não se sabe sobre o Holodomor, é claro que essa tragédia humana se tornou um símbolo do povo ucraniano e foi construído como uma das bases da sua identidade nacional, o que aumentou ainda mais a bronca de uma parte da população. Eu gosto que tudo tem uma galera aqui, né? E quem é essa galera, foda-se. Em relação Pesquisas sérias apontam números entre 200 mil e 400 mil mortos. É que nem na China, né? Na China, né, que também passou por uma grande fome, os números assim falam de tipo 900 mil, 1 milhão de mortos, o que é um número super alto, né? Mas na China o problema da China é esse, todo número lá é super alto, né? Tem gente pra caralho. Só que em 30 anos de China, de Revolução do Mal, a China dobrou de população. Como ela dobrou de população, morrendo 100 milhões, né, segundo os babacas aí de Twitter, e a expectativa de vida dobrou, né? Então as pessoas morrendo de fome e mesmo assim a população dobrou e a expectativa de vida dobrou, né? Uma coisa surpreendente. a Moscou. Um reflexo disso é que durante a Segunda Guerra Mundial teve gente da Ucrânia que lutou ao lado dos soldados nazistas. Bastante gente, né? Bastante gente. Ah, então a Ucrânia era nazista? Calma, a Ucrânia não era nazista. Ela foi invadida pelas tropas nazistas na Segunda Guerra Mundial e Hitler montou um governo alemão lá com a colaboração de ucranianos que se alinharam aos alemães porque acharam que isso poderia ser um caminho para livrar o seu país do domínio soviético. Sabe aquela história de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Foi mais ou menos isso. Agora, claro que no meio dessa galera tinha gente que se identificava com a ideologia totalitária do nazismo. Tu se alia com um nazista sem se identificar com a ideologia? Ah, faça-me o favor, ô Castanhari. Inclusive o antissemitismo, porque o ódio aos judeus era algo muito forte na Europa naquela época. Alguns dos maiores carrascos nazistas que atuaram no leste europeu eram sim ucranianos. Fala do Stefan Bandeira, caralho! Dito isso, Se bem que Stefan Bandeira não era ucraniano, né, eu acho, mas tem estátua dele na Ucrânia. posto que fique claro que a maior parte do povo ucraniano não era nazista e lutou contra Hitler. Mano, primeiro, isso aí não tem como afirmar, né? A maior parte do povo ucraniano não era nazista. Porra, tu chegou lá, entrevistou todo mundo, mas e aí, você é nazista? Você não é nazista? Não tem como afirmar isso em nenhum país do mundo. Você pode falar isso até da Alemanha. Ah, a maioria do povo alemão não era nazista. E eles também se ferraram muito na mão dos nazistas, como vários outros povos. E hoje é lotado de neonazi, né? Quem diria? Inclusive, vários judeus da Ucrânia nessa época fugiram para outros países, incluindo o Brasil, que hoje tem a quarta maior comunidade de ucranianos fora da Ucrânia no planeta. Aliás, uma das maiores atrocidades nazistas aconteceu na Ucrânia. Foi o massacre de Babi Yar, quando cerca de 35 mil judeus de Kiev foram fuzilados em menos de 48 horas num barranco ao lado da cidade. During 2 days they killed 34,000 people, Caralho. not using any machines, not using any automatics, not using the gas chambers, etc. They simply killed by bullets. Então, juntando toda essa história complicada entre Rússia e Ucrânia, mais o fato de que muita gente do país tem origem russa, o resultado Donetsk. Tem 3 regiões ali, né? Que é agora 2, né? Que a Crimeia já foi anexada. é um país rachado, com um povo dividido em 2 grupos.
Os dois lados vêm da mesma etnia, que é o povo eslavo, e tem tradições culturais muito parecidas, mas existe uma diferença de pensamento dividindo o país. O pessoal do oeste, onde fica a capital Kiev, que teve mais relações históricas e culturais com a Europa, não vai com a cara dos russos e eu gosto dessa. Tem mais relação com a Europa, tipo, como se isso fosse algo orgânico, né? Pô, a gente gosta mais a gente gosta mais da Europa Ocidental, né? Sem nenhum motivo. olha com bons olhos a OTAN e a União Europeia. Eu já estive em Kiev e ao andar pela cidade você vê nitidamente o ódio ao Putin. Ele está em muros, cartazes e até mesmo em papel higiênico estampado com E isso é facada. algo orgânico, Já, de novo, galera. né? Isso é algo orgânico? As pessoas do nada odeiam o Putin? Antes, né, da guerra, obviamente. Do leste, justamente aquela mais perto da fronteira com a Rússia, tem origem russa ou se identifica culturalmente com os russos. Olha, Donetsk. Basicamente, podemos dizer que um lado é ucraniano e o outro é ucraniano-russo. Ucraniano é foda. E não é de hoje que o Putin se aproveita dessa enorme divisão no país. Putin se aproveita. É só observar o que aconteceu nos últimos anos. Em 2013, a Ucrânia tinha um presidente alinhado com a Rússia que decidiu não assinar um tratado com a União Europeia. A população da capital Kiev, que não curte a influência russa no país, foi para as ruas e fez esse cara ser deposto.